Tendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito à comissão do plenário leitura da ata da sessão anterior. A 14ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 6 dias do mês de junho do ano de 2023, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da primeira Câmara sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reuniram os senhores conselheiros. Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo o número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 10/2019, TC 18.729/2017, entre outros relacionados à aposentadoria, aprovados acórdãos números 290 a 296. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 9215/2012, TC 8122/2022, aposentadoria e denúncia / representação, aprovados acórdãos números 297 e 298. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 478/2016, TC 13.948/2013, entre outros relacionados à aposentadoria, aprovados acórdãos número 299 a 305. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 2804/2017, TC 20.964/2022, entre outros relacionados à denúncia e aposentadoria, aprovados acórdãos números 306 a 325. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente. Conselheiro, os dois aqui. Raquel. De acordo, senhor presidente. Seu Sérgio. Eu não participei, senhor presidente. Você não participou? Ok. Está aprovada. Está facultada a palavra a senhora conselheira, os senhores conselheiros, doutor Gustavo, aqui representando o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor Gustavo. Senhor presidente, eu trago para relatar inicialmente o processo 8776/2019, que se trata de uma aposentadoria por idade e tempo de contribuição da senhora Maria das Neves Silva Alves, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem. Nesse caso aqui, senhor presidente, eu vou fazer uma leitura mais detida, porque nós estamos trazendo voto no sentido de opinar pela negativa de registro do ato de aposentadoria, em razão de carência documental e ausência de fundamento jurídico, não é? A servidora, ela foi verificamos que o ato foi expedido em 22 de janeiro de 2019, uma portaria de número 67/2019, que retificou a portaria 354 de 2010, subscrita pela senhora Helenice dos Santos Anjos Costa Barros, então diretora-presidente do FUNPREPI, à época, com ato publicado no Diário Oficial do Município em 27 de fevereiro de 2023, concedendo benefício em foco. Os autos foram à Diretoria de Movimentação do Pessoal, que realizou diligência no intuito de sanar o processo, solicitando documentos bem como a retificação do ato concessivo para que constatasse todos os dados da beneficiária e a fundamentação mais benéfica que justificou a concessão do mencionado benefício, o que não foi feito pelo órgão previdenciário, uma vez que este fundamentou em legislação não adequada ao caso. Desta forma, a DIMOP acatou a ausência de precariedade documental,
converteu em feito em nova diligência para que o órgão de origem pudesse juntar a certidão de tempo de contribuição, declaração de tempo de serviço, informando ainda que a servidora não possuía tempo suficiente para ter a concessão do benefício pelo artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, conforme a portaria retificada. Sendo assim, foi elaborado o relatório técnico da DIMOP, atestando a inconformidade do processo, uma vez que foi entendido que a servidora se afastou de suas atividades com tempo de 27 anos, 11 meses, 25 dias, contando com 58 anos de idade, não cumprindo os requisitos de tempo de contribuição nem de idade para aposentadoria. Por fim, a DIMOP elaborou o despacho de número 2289, atestando a inconformidade do processo, deixando de se pronunciar acerca do registro do respectivo ato concessivo por carência de documentos que possam substanciar a conclusão de conformidade. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que recebeu o parecer de número 1459/2023, da lavra do Dr. Procurador Gustavo Henrique de Albuquerque Santos, no qual informou que a diretoria técnica, analisando os documentos e certidões acostados aos autos, concluiu pela conformidade do ato de inativação e opinou pela concessão do registro de ato de inativação, né? Isso daí foi o parecer do doutor Gustavo, mas na verdade o relatório da diretoria técnica seria exatamente no sentido contrário, né? E eu vou pedir Vênia para entrar no mérito aqui da nossa análise. Nós estamos seguindo o entendimento realmente do Ministério Público, aliás, da diretoria. A servidora se aposentou em 2010, tá? Por meio da portaria 354. Salvo engano, ela faleceu em 2012. Ela deixou uma pensão por morte em 2012. E em 2019, eu peço aqui a minha assessoria que me corrija. Foi 2012 que... Ela faleceu em 2012, mas não consta a pensão por morte. Tá. Mas não consta a pensão por morte. E houve o ato de retificação da portaria de aposentadoria em 2019, né? Nós estamos alegando que, no caso concreto, o ato que concedeu o benefício em foco não se reveste de plena juridicidade, uma vez que, mesmo após as diligências realizadas, informando a necessidade de retificação do ato, com a devida adequação jurídica, a diretoria, o órgão previdenciário deixou de fazer. Por todo exposto, nós acompanhamos o entendimento firmado pela diretoria, com fundamento no artigo 6º, incisos da Emenda Constitucional 45, combinado com o artigo 51, incisos da Lei Municipal 434/2009. Estamos trazendo o voto no sentido de negar registro ao ato de aposentadoria, senhor presidente. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. Senhor presidente, eu acho que houve um erro material da minha parte em relação ao parecer anexado aos autos, mas escutando detalhadamente o conselheiro Rodrigo, o Ministério Público retifica o parecer e opina pela negação do registro. Ok. Em discussão do processo. Conselheiro Sérgio. Eu ouvi atentamente Vossa Excelência e, com toda a vênia, eu penso que não basta apenas negar o registro aí nessa situação. Acho que o Tribunal de Contas deve adotar alguma medida aí para sanar esse processo, entendeu? Para que o gestor do órgão de previdência, para que ele elabore, que ele exare um ato retificador dessa aposentadoria com essa fundamentação conforme ao entendimento do tribunal.
conforme o relatório da diretoria técnica, que atenda essas recomendações, se houve alguma recomendação. Caso contrário, entendo que Vossa Excelência poderia adotar medida nesse sentido, de determinar que esse ato atenda toda a legislação que Vossa Excelência até citou aí, essa fundamentação, corrija essa fundamentação e, se for, em último caso, até adote alguma sanção em relação ao gestor, porque não basta apenas, no meu entendimento, negar o registro, até mesmo porque aí eu acho que não teria o efeito, digamos, o efeito de corrigir, né, essa situação pela negação e a não produção dos efeitos jurídicos que ocorrem no benefício da aposentadoria ou da concessão do auxílio de pensão por morte, que não foi anexado aí aos autos, como Vossa Excelência disse. Bem, essa inicialmente é o que eu penso, senhor presidente. Pode falar. Era, na verdade, uma dúvida que eu queria tirar. Está funcionando. Que eu escutei que a aposentadoria, o ato de aposentadoria é de 2010. Mas essa retificação, ele estava aqui no tribunal, ele foi enviado aqui para o tribunal em 2010 ou em 2011? Não temos a informação. A informação é que o processo ele entrou aqui em 2019, com relação na capa, né? 2019, ingresso do processo no tribunal. Porque eu, assim, até invoco o princípio da segurança jurídica, no sentido que uma aposentadoria que foi concedida em 2010, queira ou quer não, são 13 anos após a aposentadoria, né? Embora tenha havido uma retificação em 2019, eu acho que de forma similar a outros processos que nós vemos julgando, deliberando em nome desse princípio da segurança jurídica, eu entendo que seria o mesmo caso. Inclusive, agora não tem nem como conceder contraditório à própria interessada. Eu sei que o processo de aposentadoria, de registro de ato de aposentadoria, ele tem as suas especificidades, mas eu acho que no caso de uma negativa de registro, em que a interessada nem mesmo está mais presente. Não tinha direito à aposentadoria. Esse é um ponto. Sim, então só para ir dentro da sua raciocínio. Então, na verdade, na prática, está virando de pensão aposentadoria, ou pensão direto. Não. Aqui a gente não trata da pensão, tá? Até mesmo porque a gente não tem informação se houve a solicitação de pensão. Foi solicitado pela DIMOP uma diligência. Isso. E na diligência, o gestor do fundo, ele respondeu, ele com relação à dúvida se tinha tempo de aposentadoria, qual foi Ele não responde, ele não tira, ele não corrige, respondeu. Não. Comigo. É isso? Ele não corrigiu o fundamento legal. É isso? Sim, mas ele não concordou, se estava errado, ou analisou e disse, não, isso aí está correto, ele não houve nenhuma manifestação nesse sentido? Resposta da presidente em 2022. Venho por intermédio do presente informar o que segue. Certidão de tempo de contribuição, declaração de tempo de serviço, relação das remunerações de contribuição, retificação do ato concessivo com a devida publicação, sem mais para o momento e certos de que atendemos a vossa solicitação, renovamos os votos de estima e elevada consideração. Tem aqui também, na sequência, um ato que ela denomina de justificativa. Informamos que os documentos solicitados na diligência tal já constam nos autos exarados as folhas 7, 25, 26, 24, respectivamente. Seguem cópias para fins comprobatórios. Cabe frisar que os demais documentos não podem ser supridos em virtude do falecimento da ex-servidora, conforme atesta a certidão de óbito de folhas 12.
folhas 12, pelo menos desse processo não consta a certidão de óbito. Tá. Então, nas folhas 23, certidão de óbito da servidora, ocorreu em 18 de março de 2012, melhor dizendo. Então, ela se aposentou em 2010, faleceu em 2012 e houve uma retificação do ato em 2019. A nossa proposta é negar registro ao ato de 2019. Tá? Peraí, se ela, eu tô conseguindo fechar meu raciocínio. Se ela, aposentadoria de 2010, ela em 2012 faleceu. 2012 faleceu. Faleceu, né? Então ela estava aposentada, recebendo 2 anos como aposentada. Tá? Então, em 2019, eu só entendo. O que é que ele está retificando? 7 anos depois. 7 anos depois ele retificou. Mas essa retificação, qual é a finalidade dela? Não tem essa A não ser que ela tenha, aí eu acho que caberia, dentro do raciocínio, levantar o seguinte: essa aposentadoria virou pensão para alguém que tinha algum dependente dela? O meu receio era justamente isso daí, dela estar recebendo disso, da margem ao recebimento de uma pensão num valor indevido. De um valor indevido. Razão pela qual nós estamos negando o registro do ato de aposentadoria, e a pessoa que for solicitar a pensão vai solicitar como se nativa ela tivesse. Sim, mas na verdade, se solicitou, claro, óbvio, que, por exemplo, desde 2012 já está pagando a pensão para alguém. Não, a gente não tem essa informação. Sim, mas essa daí, duvido que alguém fique sem dinheiro. Na prática, alguém que é dependente dela solicitou lá no município e já tinha encaminhado o processo de aposentadoria, então vamos virar a pensão, não esperando a homologação daqui. Isso é um ato administrativo que deve ter ocorrido. Que aí a gente teria, Rodrigo, na conselheira, aí de a gente ver, além de a gente ter esse desembolso 2 anos, e a gente possivelmente, a gente fazer um tipo de, ou solicitar, para ver se está pagando pensão disso aí. A nossa diligência, ela não vem sendo atendida pelo fundo. A ideia é que no momento em que a gente nega, a pessoa que eventualmente possa se sentir prejudicada, ela vai atrás para corrigir. Nós não temos informação nenhuma aqui se ela deixou algum beneficiário. Eu ainda consultei a certidão de óbito, às vezes tem a informação que deixou filhos ou deixou marido, mas nenhuma informação consta na certidão de óbito, né? Então, por via das dúvidas e em razão também da negativa de atendimento da diligência por parte do Fundo Previdenciário, talvez o mais prudente seja negar o registro ao ato, e aí, eventual prejudicado, ele vai nos procurar, vai procurar o tribunal, vai procurar a administração lá, né, com a finalidade de corrigir essa falha. E tem como corrigir? Se ela pediu uma aposentadoria, é isso que eu não estou conseguindo raciocinar. Se ela foi concedida uma aposentadoria que ela tecnicamente não tinha direito. Nós negamos o registro. Sim, mas foi dado lá na origem. Foi dado. Ela recebeu 2 anos, foi encaminhado para cá. Nesse tempo aí, ela faleceu e acredito eu, é mais provável que esse desembolso ele esteja acontecendo todo mês. Através de vez de aposentadoria virar uma pensão. A gente pode presumir isso daí, mas não temos essa informação. Sim, mas na pior das hipóteses, foi pago 2 anos indevido. É isso que o Sérgio, que eu entendi. Exatamente. Que ele quis colocar. No sentido de se você entenderia e concordaria, no sentido de, se for o contrário, você me corrige aí. No sentido de apurar que foi dado uma aposentadoria e agora não tem mais como corrigir. Foi feito o desembolso de pelo menos 2 anos
poderá ter sido até de 2012 até agora, entendeu? E a gente teria que ter pelo menos, podia fechar o que você está, entendo até, e voto com Vossa Excelência, mas abrir um outro processo no sentido da apuração de que, até após o cancelamento da própria, que nós estamos negando aí o ato, que seja apurado, hoje, pensão, quanto foi desembolsado efetivamente nesse decorrer desses anos. Quem foi o gestor à época que fez? Porque eu acredito que também que não é o mesmo gestor. Não é não. Entendeu? Senhor presidente, Vou citar. Diga, Sérgio. deixa eu tentar colaborar aí. A gente, quando o Tribunal de Contas nega o registro de uma aposentadoria, quer dizer, ele identificou uma irregularidade, né, para negar esse registro. Então, assim, é importante a gente identificar qual é essa irregularidade que faz a negativa do registro. Outra consequência, a consequência prática, é que se o servidor, por exemplo, se ele estivesse vivo, a aposentadoria seria revertida, ele teria que voltar a trabalhar, que não é o caso ali. Mas a aposentadoria, ou então se houver uma irregularidade, por exemplo, nos proventos, no valor do benefício de aposentadoria, aí o tribunal também iria corrigir essa situação e daí por diante. Por isso que é importante saber qual o motivo que levou essa denegação da aposentadoria. Isso é um ponto, né? Então, na prática... Deixa eu responder isso. Aí na prática ocorreria... Tá. Com relação a esse primeiro ponto, presidente e conselheiros, eu tenho aqui o relatório relatório técnico elaborado pela SARP de MOP, em 22 de março de 2023. Ele foi assinado pela senhora Renata Torres Barros Batinga Mendonça, servidora concursada nova, né? E ela aponta eventuais achados. Considerando após as análises documentais feitas pelos técnicos, foi entendido que a servidora se afastou de suas atividades com tempo de 27 anos, 11 meses e 25 dias, não fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição, pois por sua categoria de cargo ser comum, a mesma não possui tempo de serviço mínimo de 30 anos para tal. Foi entendido também que a mesma se afastou de suas atividades com 58 anos de idade, não fazendo jus também à aposentadoria por idade, pois a requerente não possuía a idade mínima para tal benefício. Diante disso, verifica-se que a servidora se aposentou de forma irregular, ela não poderia ter se aposentado. Logicamente que em 2012, 2 anos depois, ela poderia ter se aposentado, mas em 2010 ela não poderia. Sem tempo de serviço mínimo e sem idade para aposentadoria. Esse foi o primeiro relatório. Na sequência, a diretora da DIMOP, a senhora Michele de Araújo Lima, ela aponta que, considerando em face da carência documental, esta diretoria, no âmbito de sua competência prevista no artigo 3º da Instrução Normativa número tal, promoveu as diligências necessárias junto ao jurisdicionado na tentativa de sanear o presente processo. Considerando que o município, embora devidamente notificado, não atendeu a diligência, identificou que o gestor foi devidamente notificado para a juntada de documentos, não cumpriu a determinação constante nos autos, deixando transcorrer o prazo regimental e considerando por fim a análise técnica de folhas que eu mencionei, atestando a inconformidade do respectivo processo, esta diretoria deixa de se pronunciar acerca do registro do ato concessivo por carência de documentos que possam substanciar a conclusão de conformidade. Conselheiro Rodrigo, eu vou dizer assim, tentar explicitar qual é a minha preocupação dentro desse tipo de processo. Embora diligenciado, quem fora diligenciado foi o Fundo de Previdência, que não é interessado direto na aposentadoria. Ele é quem fez a concessão, mas não é quem recebe, não é quem usufrui do benefício.
Todos nós temos parentes ou conhecidos que tiveram que ir até o fundo de previdência, o órgão de previdência, com documentação para corrigir valor ou algum direito, enfim, que por erro ou problema de arquivo saiu de forma indevida. Então, eu acho que negar o ato de uma aposentadoria que talvez gere hoje pensão aos beneficiários, sem o interessado direto estar aqui para se defender, para usufruir do contraditório e da ampla defesa, é igual a qualquer outro processo que a gente já deliberou aqui, pelo arquivamento sem mérito, porque estava o interessado ou o responsável tinha falecido. Eu vejo algo muito parecido, principalmente considerando que essa apostadoria se deu há 13 anos atrás. Então, eu acho que o direito da segurança jurídica e do contraditório, eu entendo que fica prejudicado. Eu vou esse voto, né, presidente, mas também estou aberto aqui a gente discutir qual seria o melhor caminho a dar para essa situação atípica. O Supremo Tribunal Federal ele tem um entendimento que, no caso de registro de aposentadoria, não caberia o contraditório, né, porque o ato nasceu por requerimento do interessado, a administração concedeu o benefício previdenciário e aqui seria um ato complexo, né? Uma complementação daquele ato da administração pública que concedeu a aposentadoria. Ele poderia usufruir do contraditório pela defesa posteriormente à decisão do tribunal. Isso. Né? Só que nós já sabemos que não existe como. E aí, eu acho que não haveria prejuízo de qualquer forma, porque caso alguém se sinta prejudicado, ele vai poder recorrer da decisão do Tribunal de Contas. A primeira preocupação do tribunal aqui é estancar eventual dano ao erário em razão de uma concessão indevida de um benefício previdenciário. Mas veja que eventual beneficiário não é o interessado, não necessariamente essa pessoa tem condições e os documentos que possam comprovar, ou sabe quais são os documentos. Então, a gente não sabe nem mesmo qual foi a retificação que aconteceu do primeiro ato para o segundo. E eu acho que aí o tempo transcorrido deveria ser considerado. Eu entendo que o lapso temporal passado e a ausência da interessada no processo, eu acho que eu vejo que deveria ser registrado, fundamentado nesses dois princípios. Senhor presidente, assim, dando continuidade àquele raciocínio, conselheiro, assim, primeiro ponto, a gente identificou a irregularidade, ela não preenchia os requisitos para aposentadoria, então deveria ser revertido. Como não há mais essa possibilidade, tem que ser retificada mesmo essa aposentadoria, no caso aí, ela com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e tempo de serviço. E se houver alguma pensão em vigência, uma pensão por morte, ela deveria ter a repercussão nesse ato. Se o gestor aí, no caso, ele se recusa a responder uma diligência do tribunal, ou então retificar por meio de uma determinação do tribunal, retificar aquele ato e demonstrar ao tribunal que saneou essa situação, então aí o administrador, o gestor, ele deve ser aplicada uma sanção a ele em razão disso. Até mesmo pelo não atendimento da diligência aí, que pelo jeito aí ficou claro. Então, talvez seria também um dispositivo para a gente considerar uma sanção para que, de certa forma, haja a atuar de forma conforme determinação do tribunal. Então, sobre esses aspectos. Com relação à demonstração por parte da interessada em corrigir o ato, eu penso que ela, obviamente, ela não vai poder, né, ela está falecida, né, a interessada, mas talvez algum representante dela que tenha interesse no processo possa atuar aí sobre esse aspecto. Eu ainda acho possível que o tribunal possa, digamos,
ainda agir, atuar nesse processo com essas determinações, com relação ao gestor e até mesmo ao representante, indagando o representante do interessado, se houver. Tá, o representante do interessado é um desafio que a gente não tem informação, não sabe quem é. Se realmente ela deixou algum beneficiário, né? A gente está presumindo que deixou o beneficiário, né? Com relação ao gestor do fundo, concordo contigo que a gente pode aplicar também uma sanção. Ele veio aos autos, mas a resposta dele é completamente insuficiente, né? Não sei se caberia por descumprir diligência, mas a informação que ele traz não é suficiente para justificar a concessão do benefício previdenciário, né? Particularmente eu enxerguei, discutindo com a nossa assessoria, do nosso gabinete, como sendo a providência mais adequada nesse caso daí, estancar a sangria pela concessão indevida de um benefício previdenciário. Eventual cidadão que se sinta prejudicado, ele tem o direito de recorrer ao Tribunal de Contas, né, e a gente vai poder analisar a situação peculiar desse caso a partir dos interesses que venham a ser prejudicados pela decisão do tribunal. Né? Mas fica à disposição aí. Não, eu entendi. Eu acho que a gente tem que, esse tipo de, da minha visão, a gente tem que, no termo popular, botar o bode na sala, senão não resolve. Você parar a pensão, parar o que tiver que parar, ou seja, já faleceu, se ela não tem dependente nem pensão, já morreu em 2012. Já é um avanço. Mas a gente criar uma forma de o gestor se pronunciar. Ou seja, aí se Vossa Excelência concordar, é que fazer uma observação, uma intimação ao gestor do fundo para que sejam encaminhados os documentos para apurar os danos e responsabilizá-lo. Porque na hora que você fizer isso, vai aparecer todo mundo aqui para resolver. Você travou aqui e disse que vai apurar o que foi pago indevido. Eu acho que parar perfeito. Agora eu acho que, se Vossa Excelência entender, eu acho que a gente poderia avançar no sentido de que, primeiro, para sanar possíveis, vamos dizer assim, um erro ou intencional ou não, a gente parar, mesmo sabendo que hoje dificilmente vai ser o mesmo gestor de 2010. Dificilmente numa mudança que já teve de prefeito e tal, é muito difícil. Também, né? Até o ressarcimento disso daí em 2012 estaria prescrito, a gente tem que analisar também. Se está prescrito de todo, então, meu amigo, é só isso aí já está bom. Porque aí não tem jeito, você vai chover no molhado, a gente perder tempo aqui e não vai resolver absolutamente nada. Mas aí... Simplesmente colocar que o ato foi indevido, mas devido ao tempo, não tem como responsabilizar ninguém. Aí no caso da prescrição, o tribunal tem que posicionar pelo registro. Da retificação do 2019. Conselheiro Rodrigo, eu gostaria só de fazer mais uma ponderação, assim, não sei se ajuda a gente a encontrar a melhor saída, porque eu acho que realmente é uma situação que não tem o que é certo e o que é errado, é encontrar dentro da situação o que é o melhor caminho. Mas eu penso que esse ato, ele sendo de 2010, também não era obrigação da interessada encaminhar esse ato ao tribunal. Essa obrigação, ela era do órgão de previdência. Então, se o órgão de previdência deixou de encaminhar esse ato no tempo certo, é uma responsabilidade também dele, não da interessada. Que o processo também já deveria ter sido analisado, apreciado. E se já tivesse passado esse tempo todo sem essa análise, ou seja, 2023, com certeza ele também já teria... deveria receber o registro pelo tempo transcorrido, né? Ele entrando aqui de 19, ele estaria prescrito ou não? Ele é de 2010. Porque o ato de retificação foi desse ano, de 2019. Mas tem o tribunal apreciou Também não tem essa informação nem da unidade técnica. Provavelmente o tribunal não tenha registro. Tá, e eles chegaram a encaminhar antes de 2019
algum processo relativamente Não a tenho esse... como saber, não tenho como saber. Não tenho como saber. Não tenho como saber. Não necessariamente vai atender a função. A função é muito ato. É muito alto, né? Isso aí não vai atingir a pensão. Quer dizer, ela repercute sim na pensão. Se você não... o registro e nem registrar também, mas continuar, digamos assim, a instrução processual no sentido de corrigir isso aí, né? Deles se pronunciarem quanto a Assinatura sob pena de multa. a concessão de pensão e se estão pagando, às vezes não está mais pagando esse benefício, né? Foi retificado 7 anos depois, 7 É, não, isso 9 aí anos também. depois, por que houve a retificação? Eu acho que talvez reabrir a instrução pedindo essas novas informações seria uma opção. Não tem jeito. Relaxa. Mas se é um ato que pode ser revisto, e você vai, por exemplo, se vamos dizer que regular ela tivesse visto, ela vai ficar recebendo ou ela teria que voltar a trabalhar 2 anos. Eu só acho assim, eu só não... Foi retificado em 2019. Mas aí o retificado não tem que caminhar para a gente, porque no retificado... Provavelmente, no processo de contribuição, certidão, tudo isso aí para orar, isso aí não tem. Esse aí não tem, esse aí é só o retificador. Por isso que não tem todas as informações. Acho que a medida mais prudente aí no caso é continuar essa instrução processual. Exatamente. E não teria como sancionar. Foi pedido ao atual gestor do órgão de previdência e ele não encaminhou a documentação toda. Tem documentação, mas que não justifica a concessão da aposentadoria. Não, mas, por exemplo, documentos efetivamente, para que sejam analisados os documentos, tudo isso, ele encaminhou? Continua a aposentadoria sem amparo legal. Aquela lá de 2010. Em 2000, estou vendo aqui rapidamente, e a presunção do conselheiro Otávio faz sentido, que em 2019 foi retificado para incluir nos vencimentos o acréscimo de 5% de adicional de tempo de serviço. Talvez a gente determine a negativa de registro apenas dessa retificadora aqui, desse ato de retificação, para que volte à situação anterior, que inclusive pode ter sido objeto de registro pelo nosso Tribunal de Contas, né? Acho que a gente constrói melhor a solução para esse caso concreto, né? A gente nega registro ao ato retificador, né? Não a concessão inicial. E aí eles vão ter que vir para cá. Exatamente. Né? Fica melhor. Fica melhor assim. Então, tá bom. Isso aí, nós... Então vou pedir à assessoria que faça essa... apenas ao ato de retificação, tá? Então, a gente vota com essas alterações sugeridas, que Vossa Excelência Tá. concordou,
E eu vou colher os votos da... A gente está votando ou está retirando para poder Não, fazer? ele já vai retificar lá e... Eu vou Está retificar. negando o registro Negando da o retificação. Ao ato de Isso. retificação. Ok? Raquel Toquei Sérgio. Né? De acordo, senhor presidente. Aprovado, então. Continuo com a palavra. Presidente, eu tenho aqui um processo de representação, é o de número 10.643/2005. Aí vou levar o Gustavo, que tem aquela discussão toda. E nós estamos trazendo, pelo acolhimento da prescrição desse processo. O processo deu entrada aqui, foi instaurado em 2005. A prescrição da pretensão punitiva, ressarcitória. E eu estou trazendo voto no sentido de determinar o arquivamento nesse processo, senhor presidente. Gustavo. Senhor presidente, pela prescrição. Tá bom. Em discussão, processo relatado. Em votação, conselheira Raquel. Acompanha o relator, senhor presidente. Sérgio. Qual é o relator, senhor? Aprovado. Continua com a palavra, conselheiro. Presidente, eu tenho para relatar o processo TC 3277/2019. Também na mesma linha, o processo ficou paralisado por 3 anos, 7 meses. Nós estamos aplicando o regime jurídico mais benéfico ao jurisdicionado, acolhendo a prescrição, determinando o arquivamento desse processo, senhor presidente. E doutor Gustavo. Senhor presidente, da mesma forma. Pela prescrição. Em discussão, votação. Conselheira Raquel. Acompanha o relator, senhor presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhor. Aprovado. Continua com a palavra. Presidente, por fim, eu trago o processo 1537/2018. Nesse caso aqui específico, é uma fiscalização ordinária de contrato, correspondente ao contrato, a uma ata de registro de preço de número 010203/2018, realizada através de licitação na modalidade pregão eletrônico, tombado sob o número 32/2017. Instrumentos contratuais foram celebrados com as empresas Tassiana Cledjan Calheiros da Silva, contrato número 20/2017, EVAS Promoções e Eventos Limitada ME, contrato 21/2017, e Fanuel Sampaio Romão Eireli ME, EPP, contrato 22/2017. Os autos foram ao Ministério Público de Contas, que identificou irregularidades concernente à falta de publicidade da ata de registro de preço do contrato de número 20. Posteriormente, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que emitiu o despacho de número 4/2021, datado de 1 de março de 2021, no sentido de realizar diligências. Nós acolhemos a manifestação do Parquê de Contas, foi exarada a decisão simples de número 11/2022, determinando a notificação do prefeito do município de Itraipu, senhor Manuel Lucas Kimmer Freitas dos Santos, para que no prazo de 15 dias, sob pena de multa, apresentasse a documentação solicitada, o que, contudo, após consulta à sessão de protocolo, restou inatendido pelo gestor, senhor presidente. E aí, pedindo vênia a Vossa Excelência, nós estamos aplicando aqui o artigo 48 do nosso inciso 2 do nosso regimento interno, aliás, da lei orgânica, então, em vigor, assim como o artigo 207, inciso 4 do regimento interno em vigor, para aplicar multa ao gestor no valor de 3.286, multa ao senhor Manuel Lucas Kimmer Freitas dos Santos pelo não atendimento de diligência, senhor presidente. É como eu estou votando. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Oh, desculpe, doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela aplicação da multa. Ok. Em discussão, votação. Conselheira Raquel. Eu acompanho o relator, senhor. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhor. Aprovado. Senhor presidente, minha pauta fica esgotada, portanto, no dia de hoje. Pela ordem, Raquel. Conselheira Raquel.
Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, na pauta de hoje eu só tenho processos de aposentadoria, são 21 aposentadorias, todas elas pelo registro, considerando que tanto o parecer do Ministério Público quanto da diretoria técnica competente são no mesmo sentido do registro, eu gostaria de colocar em deliberação a lista que já foi encaminhada e consta dos ofícios, senhor presidente, pelo registro dos atos de apostadoria e demais medidas de praxe, como da ciência aos órgãos de previdência respectivos e a devolução dos processos administrativos, bem como a publicação, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, opinamos pelo registro em todos os atos relatados pela conselheira Ana Raquel. Em discussão, os processos relatados. Uma dúvida aqui, senhor presidente. Pois não. Conselheira, eu observei aqui que tem processos de aposentadoria autuado nesta Corte de Contas aqui, por exemplo, em 2015. Esses processos, Vossa Excelência verificou se incorreu em prescrição? Não, porque são todos pelo registro. Eu não sei quando é que ele entrou aqui no tribunal, mas são todos eles pelo registro. Sim, mas a fundamentação Aí eu não com sei base como é que está a fundamentação, eu a precisaria prescrição, porque procurar saber. Porque nós temos súmula, né, que dispõe sobre a prescrição desses processos que ingressaram no tribunal com mais de 5 anos, inclusive essa súmula ela é baseada no tema 445, né, do STF. Então é importante porque conforme eu teria que estar com os processos aqui para fazer essa verificação, conselheiro Sérgio. De maneira geral, quando a aposentadoria não chega, pelo menos no gabinete, e passa muito tempo. Então, o que a minha assessoria está dizendo é que quando chega com data mais antiga, ou normalmente é um ato retificador, ou então encaminhamento tardio. E que quando é de muito tempo, a nossa fundamentação é sempre no sentido da súmula do STF. Ah, tá bem? Então, ok, era só essa dúvida mesmo. Mas eu vou pedir para fazer essa verificação, ter o cuidado de fazer essa verificação, e caso não tenha, fazer constar. Só verificar. Em discussão. Não, já Ok. Tá ok, então tá esclarecido. aprovada. Só foi essa. Só tem mais. Essa pauta. Então, essa pauta. Sérgio, Não tem o processo a relatar, senhor presidente. passaria a relatar alguns processos com relação a representações. Na verdade, elas estão, pela prescrição intercorrente, por mais de 3 anos paralisados. O processo, doutor, é o 3272-2020, 3372-2013 e 8001, esses foram retirados de pauta porque esse já tinha tido decisão monocrática. Estou trazendo, pela prescrição dessas representações, o processo 727-2016, o processo 729-2016, o processo 5588-2013, o processo 7621-2018, o processo 8316-2018 e o processo 16439-2018. Todos esses processos eu trazendo pelo arquivamento das presentes representações em razão da incidência da prescrição, com moldes na súmula 01/2009 do TCE. E B, que as presentes deliberações deverão ser publicadas no Diário Oficial Eletrônico para sua eficácia jurídica. Doutor Gustavo. Senhor presidente, opinamos pela prescrição. Ok. Passarei então, tem alguns processos também aqui, só para que esses são de retificação de registro de ato de pessoal. Todos os processos. Prescrições? Não botei, não, estou ficando maluco. Então, em discussão, em votação, conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Raquel. Também acompanho Vossa Excelência. Com relator, senhor presidente. Aprovados. Esses outros processos, estou trazendo aqui 9 processos para que registro de ato de aposentadoria, todos eles tiveram os pareceres favoráveis do Ministério Público e da DIMOP e do nosso gabinete, entendendo que todos os registros estão com a legalidade de todos os atos.
é o processo TC 131/2021, o TC 2543/2021, o TC 15811/2022, o TC 4052/2022, o TC 14381/2021, o processo TC 5136/2021, processo TC 6662/2021, processo TC 19616/2022 e o processo TC 15006/2022. Então, passa a palavra ao doutor Gustavo. Senhor presidente, opinamos pelo registro de todos os atos relatados por Vossa Excelência. Em discussão, os processos relatados. Em votação. Conselheira Raquel. Doutor Vossa Excelência. Esteves Sérgio. Com Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovados. Não tendo mais pauta para o dia de hoje, está facultada a palavra à senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor Gustavo, aqui representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando para terça-feira, no horário regimental.